Agora são 7h35, já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, ao vivo também nas plataformas do Face, do YouTube, do Instagram, daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. Programa de hoje que nessa primeira parte conversa com o Pompílio Reis, coordenador dos cursos de engenharias do Isicenza, falando um pouco sobre esse programa Easy por uma História, uma oportunidade aí muito bacana que eu entendo, lançado inclusive para aqueles que estão ainda na idade, né? E a gente fala até sobre isso agora, que é o jovem aprendiz. Ele pode já ter terminado, né, o ensino médio, porém está ainda dentro do programa Jovem Aprendiz. Ele tem a oportunidade de fazer essa prova no Isicenza e ganhar essa bolsa, que é uma bolsa de 100% do curso completo, conforme explicou aqui o professor Pompílio. Antes de voltar aqui com o Pompílio, só confirmar, daqui a pouco na segunda parte do programa, a gente conversa com o Carlos Eduardo Terra, o Dudu Terra, sobre esse Me Motiva Enem, também é um programa muito bacana, social também, com absoluto apoio aí da UENF, e a gente fala como é que foi essa primeira parte aí dessa prova, ainda com o professor Júlio César Boldrini, que já está conectado conosco aqui. Daqui a pouco a gente chama aí o professor Júlio César. Ontem foi movimentado aí o Brasil inteiro com a primeira prova do Enem. Voltando com o Pompílio, o Pompílio, a gente ficou de falar sobre essa nova data da inscrição, mas a gente volta a falar antes de falar sobre essa nova data. A gente conversava aqui internamente e você me contava sobre as experiências com os vídeos, como que esses vídeos são importantes. Então aí, queria te pedir para a gente chamar a atenção dos alunos e saber qual a importância do professor, o papel verdadeiro do professor nesse processo, porque pelo que você falou, também os professores gravam um vídeo endossando a candidatura do aluno a essa vaga, não é? Me explica como que funciona essa engrenagem aí, por favor. Perfeito, Cláudio. Então vamos lá, o aluno tem o pré-requisito de nota, né? Então ele viu que ele tem uma nota acima de 85% lá no primeiro ano, do segundo ano. E ele, para alunos de escola pública particular, a gente tem um limite de 19 anos. Esse aluno tem que ter até 19 anos no final desse ano. Então esse aluno cumpre os dois requisitos, ele vai fazer a candidatura dele, vai fazer a inscrição. E aí na inscrição, como eu falei, ele coloca lá o RG, o CPF, a cópia dos boletins dele, e ele faz um vídeo de candidatura. Então esse vídeo é importante porque é a nossa primeira forma de conhecer esse aluno, conhecer a própria história, né? Isso por uma história, a gente quer conhecer a história. Então é importante que o aluno se programe, né? Planeje ali, tente um ambiente um pouco mais calmo, onde a gente consiga ouvir claramente ali a voz desse aluno, ver esse aluno é importante. Então, e a gente, como eu falei, a gente colocou no edital algumas perguntinhas que ajudam esse aluno. Por exemplo, qual o papel do professor da formação dele, dos professores da escola, qual o maior desafio que ele já enfrentou na vida dele, quais são os hobbies que ele tem, por que ele escolheu aquele curso de graduação. Então, o aluno tem até 5 minutos para gravar esse vídeo. Como você mesmo falou, a gente tem um segundo vídeo, que é o vídeo do professor. Então, esse aluno que está participando, esse candidato, ele vai de encontro ao professor dele e ele vai solicitar a esse professor um vídeo para validar, para reforçar, vai participar do time dele ali para conquistar aquela vaga. Então, o professor, por sua vez, grava um vídeo um pouco menor, de até 2 minutos ali, mais ou menos, para falar o porquê que aquele aluno ele é merecedor. Né? Então, por que o Isicenza deve considerar, né, aquele aluno e beneficiá-lo com uma bolsa de 100%? Então, o professor fala um pouco da trajetória daquele aluno, como aquele aluno se destaca, como que ele vem caminhando, né, no primeiro, no segundo ano. Então, esse vídeo ele é de suma importância para a gente, porque, como a gente fala, é uma outra forma de também conseguir analisar e avaliar esse aluno. E aí, amigo, no caso, Cláudio, do Jovem Aprendiz, quem grava o vídeo
é o supervisor dele da empresa. Porque, como eu falei, esse aluno ele pode até terminar o ensino médio, não tem problema. Ele só tem que ter até 21 anos no final desse ano. Mas ele já pode ter terminado o ensino médio e ele precisa estar com um contrato válido de jovem aprendiz na empresa. E aí ele pede ao supervisor dele da empresa, que é o cara que está ali diariamente tendo contato com ele, né? A pessoa que está diariamente tendo contato. Então aí, no caso, é esse supervisor que vai endossar a candidatura. E aí falando por que aquele jovem, ele é merecedor. Porque no trabalho ele é proativo, porque ele é assim, né? Porque ele se dedica. Então, para o edital do Jovem Aprendiz, especificamente, é o supervisor que faz esse vídeo. E o que é importante, no edital do Jovem Aprendiz, o corte não é de 85% de nota, é 75%. Então, esse corte já a nota é um pouco abaixo, então ele tem que ter média acima, né, de 7,5, vamos dizer assim, se for até 10. Então, já é um pouco abaixo, porque esse aluno também ele trabalhou durante o ensino médio, ou ele está trabalhando agora, e realmente é mais difícil para conciliar ali os estudos com a inscrição, né, com o trabalho, né? É bem equilibrado, né? Eu acho que procurando ser mais justo possível, né? É claro, quem trabalha e estuda tem a menor chance, talvez, de se aprofundar nos estudos para tirar uma nota melhor. Acho justo. Minimamente acho justo. Tem que compartilhar o tempo, tem que equilibrar o tempo. Né? Então, nesse caso, a gente optou por baixar um pouco essa nota de corte para 75%. Agora, e qual é o papel do professor? E agora entra o professor da rede particular também, né? Porque não tinha. No ano passado não teve. Qual é o papel do professor? Porque vocês chegaram a dar um reconhecimento do professor no ano passado, você me contava aqui, né? E aí eu achei muito bacana, porque acho que esclarece aí, que mostra essa importância. Eu queria saber qual é o papel do professor nesse processo seletivo. O professor da rede pública e agora também vai ser da rede particular. Perfeito, Cláudio. A gente, né, ao final da primeira edição, a gente sentou com as aprovadas, né? A gente tem uma relação muito próxima com elas, isso é muito interessante, e começamos a entender quais foram os obstáculos para ter acesso, né, à informação, para conhecer o programa, quais foram, de repente, alguns medos ou receios que elas tiveram na inscrição, do ponto de vista de facilitar e criar uma segunda edição ainda mais aprimorada. E aí foi unânime que todas elas conheceram o programa a partir dos professores. Então foram os professores que, por sua vez, receberam nos seus WhatsApps, viram na televisão, a divulgação, e aí passaram os links nos grupos de aluno. Então o professor foi o nosso principal aliado nesse sentido. E, além disso, os principais incentivadores. Isso é que, mais uma vez, assim, reforça, né? É quase que chovendo molhado, falando do papel do professor, mas, mais uma vez, nesse programa, elas falaram: foi o professor que me incentivou, você tem potencial, vai lá e faz, olha que isso aqui é para você. Então, é muito importante que esse professor, ele ainda entenda que, além da sala de aula, ali, que é o dia a dia dele, ele tem, inclusive, outros mecanismos para continuar fazendo, transformando a vida desse jovem. E aí, a gente chamou agora, isso foi no início do mês, a gente lançou o programa no início desse mês. Então, a gente convidou, né, os professores responsáveis que ajudaram essas alunas, que gravaram os vídeos, convidou, e aí elas entregaram, fizemos uma cerimônia aqui no Existenza, elas entregaram para eles os certificados de professores incentivadores de 2020, e eles entregaram para elas os certificados de alunos vencedores do Isso por uma História de 2020. E aí, na presença de outros professores. Então, assim, foi bem bacana porque, Cláudio, a aluna, esse aluno, minimamente, assim, ele reconhece esse professor. Imagina daqui a 4, 5 anos, quando esse aluno estiver pegando aqui no nosso auditório o bastão dele ali, o diploma, você imagina o professor tendo ainda mais essa oportunidade de falar assim: eu participei muito perto disso aqui, né? Eu gravei um vídeo incentivando essa aluna. Então, assim, o reconhecimento ele é mútuo nesse caso, tanto o aluno quanto o professor. Então, a gente conta muito com esses professores para que, de fato, eles continuem incentivando, e agora, nesse caso, a participarem também do Isso por uma História. Mas bacana, é todo um processo aí, né? Passa, claro que pela família, pelo aluno e a participação do professor. Muito Perfeito. Bom.
E é bom também, né, é que tem esse reconhecimento do professor, né, porque, poxa, é tanta luta, você é professor, você sabe disso, né, não é fácil, mas a influência do professor é muito grande, e que bom que vocês percebem e conseguem, né, captar isso muito bem. Agora, como é que foi aí esse período mais complicado da pandemia, cheio de restrições? Como que vocês passaram por isso? E fugindo um pouquinho do tema aqui desse programa, o Easy por uma História, me conta como é que foi para você, porque a pandemia não acabou, estamos ainda com, né, as restrições. O prefeito chegou até a anunciar aí, queria já entrar na fase branca, então a gente está aguardando também, mas o que libera mais, né, tem outras liberações aí também. Especulação até também de desobrigar o uso de máscara em via pública, né, mas continuar ainda em locais fechados, enfim, ainda estamos na pandemia. Há uma forte preocupação das autoridades com a Europa, com novos casos surgindo lá, então tem todos os cuidados que precisam ainda ser tomados, e até principalmente para a gente na hora de falar, muito mais do que qualquer outra ação aqui, da hora de falar, é muito perigoso você falar a pandemia acabou, ou pelo menos dá a impressão de que a pandemia acabou. A gente gostaria muito, quero muito anunciar isso, mas por enquanto hoje ainda não. Então como é que foi essa fase mais aguda aí, onde as restrições foram, né, extremamente importantes para combater essa proliferação do vírus, o Popílio? Então, Cláudio, assim, foi e tem sido um grande desafio, né? Principalmente aqui no nosso caso, porque somos presenciais, né? 100% presenciais. Então já tínhamos esse DNA da presencialidade. E aí, né, em uma semana, ter que migrar todo esse ensino para o ensino remoto, onde a impessoalidade impera. Então, as câmeras, em sua grande maioria, ficam fechadas. Então, a gente não tem aquele contato. Para esses alunos que ingressaram na faculdade já nessa modalidade, a gente, né, tem até dificuldade de reconhecer esse aluno quando ele chega agora, né, aqui na nossa instituição, porque também está de máscara, a gente só tem algum ou outro conhecimento. Então, assim, as relações, a gente percebeu muito também que as relações, elas ficaram mais frias de alguma forma também. Então, e reforçando o que a gente falou anteriormente, esse professor ele acaba perdendo um pouco de capilaridade de atuação, porque ele perde aquele olhar, né? Ele não tem capacidade de olhar e ver quem está com ele naquela aula, quem precisa de uma atenção melhor, quem precisa, de repente, de uma palavra no final da aula. Então, o tipo de dinâmica que mais combina com aquele momento. Então, assim, foi e está sendo um grande aprendizado, um aprendizado também que gera de fato, alguns avanços do ponto de vista de transformação digital, sim. Então, aprendemos e conseguiremos manter vários desses avanços. Então, a gente teve um congresso, né, internacional, que até a Folha foi um dos nossos apoiadores, onde a gente conseguiu colocar 2.000 pessoas simultaneamente na abertura do congresso. Quase 2.000 pessoas. Isso a gente não conseguiria no presencial, né? Nossa capacidade aqui é de 500 pessoas no nosso auditório. Então, a gente conseguiu também chegar a alguns públicos e chegar dentro, né, entrar na casa desse aluno com propriedade, do ponto de vista de conseguir colocar informação para mais pessoas, para mais gente. Então, tivemos palestrantes de 14 países, que dificilmente teríamos aqui no presencial. Então, assim, algumas funcionalidades dessa nova forma de fazer digital, sim, isso a gente acho que a gente aprendeu e vai incorporar. Mas até como grande pilar do nosso ensino, que é a presencialidade, o contato humano ali, essa formação humanística, essa fica deficitária nessa nova realidade, onde os alunos têm muitas angústias, os professores também têm seus grandes desafios, né, as suas angústias, as suas inseguranças, e aí esse contato olho a olho, esse contato ali de entender os gestos dos alunos. Então isso foi muito importante, isso é muito importante para a gente, e realmente isso foi perdido.
né? E aquele professor que consegue entender bem esses gestos, essa dinâmica, ele consegue reformatar a sua forma de conversar, de fazer interface, de passar o conteúdo, de entender qual é a melhor estratégia de ensino para aquela aula especificamente, qual é a melhor dinâmica para aquela disciplina, o planejamento dele para a disciplina. Então, isso sim a gente acabou perdendo e tendo que se adaptar. Mas, como você bem comentou, já estamos agora no modelo híbrido, onde o aluno também pode vir, logicamente respeitando todas as regras dos protocolos sanitários, esse aluno pode vir à instituição para assistir a aula. Então, a gente está retomando agora, aos poucos e com muita cautela, a forma, né, o modelo presencial ali das nossas atividades. Com muito cuidado, evidentemente, com muita cautela. E se para os professores foi difícil, como é que vocês conseguiram captar as dificuldades também dos alunos? A gente tem um relatório de autoavaliação institucional que a gente faz aqui, então foi uma pesquisa bem interessante, onde a gente tem o apontamento das maiores dificuldades enfrentadas, das dificuldades de infraestrutura, tanto do ponto de vista do professor quanto do ponto de vista do aluno, um espaço, né, onde esse aluno pudesse se concentrar e participar das aulas. Geralmente o computador é um computador que ele é compartilhado dentro de casa com outro irmão, por exemplo, que também estuda, com um pai que está fazendo um curso. Então a gente teve um retrato bem interessante dessas dificuldades. E além disso, a conversa. Eu acho que a conversa, o professor ele teve que se aprimorar do ponto de vista da comunicação unicamente oral, nesse momento agora. Então, o professor tem que ficar um pouco mais de tempo na sala de aula, a aula termina, ele tem que ficar um pouco mais, ele tem que conseguir se aproximar através de uma palavra amiga do aluno, entender quais são as dificuldades, entender, como eu falei, se aquele método de avaliação ele é mais pertinente para aquele momento ou não. A questão de prazos, porque muitos alunos tiveram que alterar suas escalas, por exemplo, de embarque de trabalho. O aluno que trabalhava de manhã agora tem que trabalhar à noite. O filho que ia para a escola agora, o próprio aluno tem que tomar conta desse filho em casa, tomar conta de um parente com mais idade, idoso, enfim. Foi uma grande adaptação, está sendo, né, mas superada, a gente pode falar assim, com êxito, entendendo quais são os ganhos que a gente teve, apesar desse tempo. Mas desafiador, e acredito que fortalece agora com o retorno mais robusto e mais completo do ponto de vista do ensino superior, para quem de fato conseguiu entender esse movimento, entender esse tempo, e agora precisa assim, correr atrás desse prejuízo, vamos assim dizer. E agora a gente tem que voltar com força total, revisando aqueles conteúdos que por vezes não foram priorizados, né? Visitando aqueles espaços de trabalho, aqueles laboratórios cuja atenção não foi dada 100% porque não pôde ser dada. Então agora a gente volta com uma carga maior de contato, inclusive até mesmo de conteúdo, mas para de alguma forma ressarcir esse aluno do ponto de vista do conhecimento. É bom, acho que com o adulto você consegue, isso é a impressão que eu tenho, mas na prática é outra história, mas eu acho que com o adulto você consegue ter um prejuízo menor, digamos assim, uma recuperação talvez mais fácil, mais viável. Fácil não, mas pelo menos viável. Já com as crianças, cara, imagina aquela criança que está na idade de ir ao primeiro dia da sua vida como aluno e teve que protelar isso por 2 anos. Pelo menos até agora não voltou e não deve voltar esse ano, só ano que vem, né? Não vai voltar esse ano. Pelo menos na rede pública municipal de Campos, né? Você imagina o prejuízo para essa criança. Ela entraria ali com 4, com 5 anos, só vai entrar com 6, com 7. É um prejuízo incalculável, né? Você não tem como. Com certeza os desafios são maiores. Você não tem como calcular. Sei lá, mas aquela história, eu nunca fui a favor desse negócio de novo normal. Que novo normal? Onde que existe essa história de novo normal do ser humano ficar preso dentro de casa com máscara? A gente não foi feito, a gente não tem nenhum tipo de costume assim, então eu nunca aceitei o novo normal, eu sempre lutei aqui para a gente combater o vírus e voltar ao normal, a vida como ela é. Agora, meu caro Pompilho, para a gente fechando aqui,
Voltamos a falar desse programa social do Easy Senza, que é o Easy por uma História. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a inscrição em si. Qual é o prazo? Agora parece que foi prorrogado até semana que vem, dia 30, e você abordar um pouco mais sobre essa questão da inscrição, os detalhes aí sobre o vídeo. Eu achei que o vídeo é bem importante, tem peso. Achei que o vídeo era só uma apresentação, uma coisa, mas não, ele tem importância sim na qualificação do aluno para a vaga, né? Que bacana. Exatamente. Como você comentou, esse programa ele encerraria o prazo agora, no dia 23. A gente lançou ele, o início das inscrições foi no dia 8, então a gente encerraria agora, só que a gente está prorrogando o prazo até a próxima terça-feira, dia 30, tá? Então, a inscrição não é de uma hora para outra que a gente faz, como a gente falou, tem que reunir alguns documentos ali básicos, até mesmo o boletim da escola. Às vezes o aluno tem que solicitar esse boletim que ele não tem ali porventura em mãos, tem que se programar, se planejar para gravar o vídeo, solicitar o professor para gravar esse vídeo, né, ou o supervisor dele enquanto jovem aprendiz. Então, assim, uma semana para esse aluno que não fez a inscrição, mas quer participar, uma semana dá para a gente organizar e fazer com tranquilidade. Mas o aluno tem que correr atrás também, porque a inscrição basicamente é por conta dele. É ele que vai fazer, como a gente falou, o site é easyxp.app, www.easyxp.app. Esse é o site. E a inscrição é a partir de um formulário eletrônico que está contido nesse site. Então, as inscrições vão até o dia 30. O aluno não pode alterar nenhum dado após a finalizada a inscrição dele. Então tem que ter um pouquinho de atenção ali só para colocar os dados direitinho, as informações, tá? E aí depois, finalizando essa primeira etapa, onde o aluno faz a inscrição dele online, como você falou, a gente avalia esses vídeos, avalia a questão das notas que o aluno colocou, o vídeo do professor, e aí a gente vai para uma segunda etapa. Essa segunda etapa, a gente conhece mais a fundo esse aluno, né? Por quê? Esse aluno vem ao Easy Senza e a gente faz uma entrevista com esse aluno. Então, a gente agora conhece de perto para fazer uma escolha mais acertada, né? Então, a primeira etapa é a inscrição online, correndo tudo certo por parte do aluno, a gente entra em contato, esse contato ele vai acontecer ali no meado de dezembro, que a gente tem 2 semanas para fazer toda essa triagem das inscrições, e a gente entra em contato com esse aluno, marcando uma visita, né, e uma entrevista com ele presencialmente, tá? Aqui no Easy Senza. Então, não é só fez a inscrição também e esqueceu. Fez a inscrição, fica ligado no telefone que ele colocou lá, né, conectado no e-mail que ele também coloca lá, que a gente faz contato por e-mail e também contato por telefone. Então, fica ligado que em 2, no máximo 3 semanas, a gente retoma o contato com esse aluno, né? Então, o que é importante, Cláudio? Dia 30 se encerra o período das inscrições, né? E como você falou, sim, o vídeo é o primeiro contato com esse aluno e deve ser feito com esmero, tá? A gente não está falando do ponto de vista de qualidade, de imagem, não é isso, é com o celular mesmo, com uma webcam que ele tem, ele grava, não tem nenhum problema. Mas é só se esmerar, onde o aluno aproveite muito bem os 5 minutos que ele tem, que é a porta de entrada, é o primeiro contato que a gente tem com ele. Então, e bem como também o vídeo do professor ou do supervisor do jovem aprendiz. Não tem prova, a apresentação desse caso é tudo. E aí, meu amigo, vale aquela máxima, a primeira impressão é a que fica. Capricha. Então... Verdade. Não é isso? É tá exatamente certo. Isso. E aí, Cláudio, só para fechar, esse ano a gente oferece, né, a gente fala até porque pode ser que a gente não tenha candidato, né, que consiga superar todos os requisitos. Mas são ofertadas até 10 bolsas de graduação 100% gratuitas durante todo o período do curso. Legal. Então, quem puder, né, aproveitar essa oportunidade, não desperdice. Totalmente não tem prova seletiva. O processo seletivo é esse que está aí apresentado pelo Pompílio aqui de forma bem clara, tranquila, e dá tempo de você correr atrás
disso tudo aí, dá tempo de preparar tudo, né? Chamar o professor aí, dar um capricho, né? Porque o que vai valer é de fato a sua apresentação. Primeiro, claro, a demanda lá das notas tem que estar boa lá direitinho, acima de 85% para os alunos, e para o pessoal do Pequeno Aprendiz 75%. E se o Pequeno Aprendiz estiver estudando, vale os 85% ou só os 75%, né, o Pompilho? 75%. É porque ele é o jovem aprendiz, perfeito. Aquilo que você explicou, divide o tempo com o trabalho, então tem que ter uma chancezinha a mais. Muito bom, muito bom. Pompilho, então, meu caro amigo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Claro que a gente deseja aí todo o sucesso para vocês do Easy Senza, minha amiga querida Beth Landim, Eleonora, toda o corpo aí, né, de professores e profissionais que são de altíssimo nível, né? Teve agora o Dr. Carlos Alexandre aí ganhando a eleição para a OAB junto com o Felipe Stefan, né, que faz parte do quadro de professores aí também do Easy Senza. Então a gente fica feliz e torce para que vocês continuem assim, sempre com o crescimento, claro, evidente, mas olhando para a nossa comunidade. Perfeito, Cláudio. Muito obrigado. Mais uma vez, um prazer falar com você e com os ouvintes da Folha FM. É muito bom você lembrar da nossa direção, que prontamente, quando a gente apresentou o projeto lá em 2020, prontamente entendeu, aprovou, né, essa direção, as irmãs dessa casa, entendendo que o momento era bastante propício para uma ação como essa, e a gente está dando continuidade esse ano que vem, e assim por diante. Cláudio, muito obrigado, e para todos os jovens alunos eu deixo o convite, vale a pena participar. Entrem no site, conheçam as histórias das alunas que foram contempladas no ano passado, vejam a alegria e como elas valorizam ter esse estado, essa proatividade na participação. Então vale a pena superar os medos de participar, porque pode ser uma oportunidade que vai mudar a vida de um jovem aluno. Com certeza, vai mudar. 8h03, começamos ao vivo aqui no Folha no Ar, primeira edição, com o Pompilho Reis. Ele é coordenador de cursos de engenharia do Easy Senza e veio falar aí do programa Easy por uma História. A inscrição para essa bolsa de 100% para todo o curso, né, vai até dia 30, agora próximo, no site do Easy Senza, que a gente passou aqui, o Pompilho passou aqui, é o easyxp.app, ok? Então visita aí, corre lá, faça a sua inscrição e boa sorte. A gente faz um rápido intervalo no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.